Olá, aqui é o Thiago Bergman, sejam bem-vindos à quarta videoaula do curso Prestação de Contas Eleitorais com Eficácia. Se você chegou até essa aula, não tenho dúvidas que você é um profissional ou um candidato correto e que não quer burlar a lei. O Brasil está precisando de pessoas assim, parabéns de verdade. Desejo muito sucesso a todos vocês nessa campanha. Nesse vídeo, vamos abordar as novidades da legislação para as eleições de 2018. Com mais esse vídeo, você estará preparado para evitar muitos erros, economizar muito tempo e fazer uma boa prestação de contas. Mas se você quiser se aprofundar, aprender muito mais do que aprendeu nesse curso grátis, saber mais sobre os procedimentos, sobre os sistemas, sobre como se dá o processo de prestação de conta, os detalhes da prestação, você pode também adquirir o curso completo. Vai ser um verdadeiro manual de forma bem simples para você. O Instituto de Capacitação Avançada, o ICA, que é quem está comercializando. E para quem estiver assistindo esse vídeo, ele está oferecendo 50% de desconto. Essa é uma promoção válida por apenas 7 dias. E, pelo que eles me contaram, esse desconto não vai ser estendido de forma nenhuma, uma vez que existe limitação. A quantidade de vagas ali é limitada. Então, caso você queira se aprofundar e aprender muito mais do que você já aprendeu nessas videoaulas gratuitas, vale muito a pena adquirir o curso completo. Basta clicar aqui abaixo ou ao lado. Nesse curso completo, eu vou tratar de algo muito precioso, mais precioso mesmo. A coisa mais importante em qualquer auditoria, seja contábil, seja de ISO 9000 ou qualquer outra auditoria, é entender como a auditoria funciona. Cada tipo de auditoria tem as suas particularidades e a eleitoral não é diferente. Saber como funciona a cabeça do examinador é fundamental. Então, nesse curso completo, eu vou mostrar como é o processo e como você poderá compreender e entender melhor como tudo acontece, como interpretar as diligências e como respondê-las corretamente. Isso vai facilitar muito a sua vida, tenho certeza, muito mesmo, e nós vemos de muitos profissionais que eles não conseguem entender o que é solicitado. Então, nesse curso completo, eu vou mostrar detalhadamente, passo a passo, todos esses pontos aqui. Também a nossa ideia é oferecer, conversar um pouquinho sobre perícia contábil aplicada ao exame de contas eleitorais. Então, a gente ainda vai ter esse bônus aí, vamos tratar desse tema da perícia contábil, tenho certeza que você vai aproveitar bastante. Com esse curso completo, aplicando tudo o que foi ensinado, não tem a menor chance de você errar na prestação de contas. É trabalhar tranquilo, sem preocupação, que certamente a gente está preparado para fazer um excelente trabalho. Quando eu ingressei no Tribunal Superior Eleitoral, não existia nenhuma graduação ou curso de contabilidade que te ensine contabilidade e auditoria eleitoral. Os conceitos não são o que nós estamos acostumados nas graduações tradicionais. Então eu senti bastante dificuldade no início, mas foi conversando com os colegas mais experientes, entendendo a legislação e os procedimentos e buscando sempre melhorar o trabalho, eu pude dominar o tema e perceber o quanto posso ajudar meus colegas contadores e os candidatos bem intencionados, compartilhando conhecimento e fazendo com que itens de fácil correção não sejam causa para desaprovar as contas. Então, dito isso, vamos então para a nossa quarta videoaula. Como a gente trabalhou na primeira videoaula, existe um tripé quando se fala em arrecadação quando se fala de recursos financeiros estimáveis nas campanhas. A gente tem a arrecadação, os gastos e a prestação de conta. Então, eu arrecado, eu gasto e eu presto conta disso aqui. A eleição de 2018 é marcada por ser a primeira eleição geral em que a doação de recursos de pessoas jurídicas foi proibida, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Diante desse cenário, a arrecadação conta com duas grandes novidades: a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e a nova modalidade de arrecadação, o financiamento coletivo, que foi objeto da nossa segunda videoaula. Então, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido pela sigla FEFC, FEFC,
foi criado como alternativa à restrição do recebimento de recursos de pessoas jurídicas, vez que as pessoas físicas não têm o hábito de financiar, de apoiar financeiramente os candidatos e partidos políticos. Na eleição de 2018, a previsão é que esse fundo de campanha conte com 1,7 bilhões de reais. É muito dinheiro. Ele será distribuído entre os 35 partidos registrados no Brasil, observando os seguintes critérios. 2% dos recursos serão divididos igualmente por todos. A gente vai ter 35% desses recursos que vai ser distribuído proporcional ao percentual de votos da Câmara dos Deputados para os partidos com pelo menos um representante. A gente também vai ter 48% dos recursos distribuídos proporcionalmente ao número de deputados e 15% proporcionalmente ao número de senadores. Lembrando que nesse último caso aqui, nesses dois últimos quesitos, observada a bancada de 27 de agosto de 2017. Ok? Então, a gente vai ter essa distribuição dos recursos. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou a resolução 23568 de 2018, regulamentando a distribuição desses recursos. Destaco ainda que aquela data de agosto, o TSE recebeu essa informação das mesas diretoras das duas casas congressuais que encaminharam esse detalhamento das composições. Então, outro detalhe importante é que para calcular o valor relativo ao segundo critério, o critério dos 35% proporcional à votação das bancadas na Câmara, observou-se a chamada retotalização dos votos. Porque o resultado da eleição, a totalização dos votos muda ao longo do tempo, devido a diversas decisões judiciais que um candidato que estava em suspenso, uma candidatura que foi indeferida, coisa desse tipo. Assim sendo, esse regulamento, essa resolução do TSE definiu que deve ser considerada a última retotalização para fins da distribuição proporcional aos votos. Para ter acesso aos recursos, o partido político ele precisa encaminhar os critérios de distribuição para o TSE. Feito isso, esse ofício encaminhado à presidência do TSE indicando os critérios, acompanhando a ata de reunião assinada pelos membros da Executiva Nacional. A prova que esses critérios foram amplamente divulgados. E também informar a conta bancária específica que foi aberta, que vai receber esses recursos. Então, quando você estiver acompanhando esse vídeo, certamente a gente já tem e já terá vários partidos que encaminharam esses critérios para o TSE para poder receber os recursos do fundo de campanha. Cumprido todos esses requisitos, a ata, a prova da divulgação e a informação da conta bancária, o TSE enviará os recursos ao partido e ele vai precisar observar, cumprir aqueles critérios que ele informou e encaminhou ao TSE. O candidato, para ter acesso a esse recurso, ele vai precisar requerer por escrito ao Diretório Nacional do partido. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal e o TSE definiram que pelo menos 30% do montante dos recursos devem ser direcionados às campanhas femininas. Isso é uma grande novidade que busca incentivar a participação das mulheres na política. Essa situação certamente levará, deve estar presente na decisão da Executiva Nacional, ao definir os critérios de distribuição. Eu, pessoalmente, espero que isso dê muito certo, que a gente precisa das mulheres cada vez mais atuando, participando, ajudando a definir os rumos do país. Note que toda a distribuição dos recursos é nominal aos partidos.
Então, por isso, eles só podem ser utilizados nos casos das candidaturas próprias ou em caso de coligação, né? E caso exista sobra de campanha, esse montante será devolvido ao Tesouro Nacional. Uma outra novidade de extrema importância na eleição de 2018 é o novo limite de gastos. Vale a pena fazer uma perspectiva histórica sobre esse tema. Antes da eleição de 2016, o limite de gastos era uma coisa fictícia. Então, cada partido encaminhava, junto com o registro da sua candidatura, os valores máximos para cada tipo de candidatura poderia gastar. Ou seja, o partido tinha total autonomia para definir o limite de gastos, inclusive aumentando quando estava perto de estourar. Com a dificuldade crescente de arrecadar recursos, como já enfatizamos na aula anterior, para as eleições de 2016, a Lei 13.165 definiu que o limite de gastos, como regra geral, era 70% do maior gasto declarado na eleição anterior, ou seja, a eleição de 2012, para o mesmo cargo na circunscrição. Era uma eleição municipal, a eleição de 2016. Por exemplo, se na eleição de Barreiras, na Bahia, o prefeito que mais gastou totalizou R$200 mil, então a campanha em 2016 vai ser limitada a R$140 mil, ou seja, 70% do maior gasto declarado. Da mesma forma, se algum vereador, por algum motivo, inclusive erro, registrou um gasto de R$1 milhão, a campanha para vereador em Barreiras ficou limitada a R$700 mil. Então, esse tipo de situação, apesar do meu exemplo aqui ser hipotético, de fato aconteceu em alguns municípios, em que a campanha majoritária para o cargo de prefeito teve limite de gastos inferior ao limite da campanha proporcional para o cargo de vereador. Em alguns casos, o TSE promoveu a correção. Então, nesse ponto, um aspecto importante que foi constatado, que alguns gastos declarados se demonstraram de fato erros e que, embora verificados e corrigidos no âmbito específico do processo de prestação de contas, o candidato ou o contador ou o administrador financeiro não teve o cuidado, o zelo de encaminhar uma prestação de contas retificadora, corrigindo aquela informação, que é uma informação pública, né? Então, fica aqui uma dica de sempre corrigir a informação. Então, se você que está me assistindo trabalhou ou assessorou algum candidato nas eleições de 2016, pode vir a ser requisitado a reenviar a prestação de contas de forma a validar que as informações que estão atualmente disponibilizadas no portal da transparência do TSE ou em grandes bases de dados que são disponibilizadas para jornalistas e pesquisadores. Então, vamos atentar para esse ponto. Essa transparência depende de todos nós. Entendido esse contexto histórico, então, o que era antes da eleição de 2016 e como foi na eleição de 2016, vamos passar especificamente para a eleição de 2018. O texto da lei, válida para as eleições atuais, definiu valores fixos para o limite de gastos. Para a campanha para a presidência da República, o valor é de 70 milhões. Sendo acrescido de 35 milhões, 50%, se houver segundo turno. Para o candidato a deputado federal, o limite foi definido em 2,5 milhões, independentemente. Já para deputado estadual e distrital, a régua foi traçada no montante de R$1 milhão. Para os cargos de governador e senador, a lei definiu limites proporcionais à quantidade de eleitores. Vamos fazer um resumo dessa situação. Para governador, a gente tem as seguintes faixas de limite de gasto. Nas unidades da federação, com até 1 milhão de eleitores, então, você tem unidades de federação com 300 mil eleitores, então, até 1 milhão, o limite de gastos é 2,8 milhões. Então, para os colegas que estão nos assistindo, isso enquadra os estados do Acre, Amapá e Roraima. Nas unidades da federação, com mais de 1 milhão e até 2 milhões de eleitores, o limite de gastos é
4.900.000. Quais são as unidades enquadradas nesse inciso? Mato Grosso do Sul, Rondônia, Sergipe e Tocantins. A nossa terceira faixa de limite de gastos é para as unidades da federação com de 2 milhões de eleitores até 4 milhões de eleitores. Então, nesse caso, o limite de gastos é 5.600.000 reais. Então, as unidades da federação que se enquadram aqui é Alagoas, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. Nas unidades da federação com mais de 4 milhões de eleitores até 10 milhões de eleitores, o limite de gastos é 9.100.000 reais e enquadrados nesse dispositivo estão Ceará, Goiás, Maranhão, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Por último, na nossa quinta faixa, a gente tem os estados com mais de 10 milhões de eleitores e até 20 milhões de eleitores, com limite de gastos de 14 milhões de reais. Então, se enquadra aqui Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Já o estado de São Paulo tem quase que um limite específico só para ele, que como ele conta com 33 milhões de eleitores aptos, mais que o dobro que o segundo colocado, Minas Gerais. Então, o estado de São Paulo, o governador vai poder arrecadar 21 milhões de reais, vai poder gastar 21 milhões de reais. Já para o cargo de senador, existe, em vez de ser 5 quesitos, como tem no caso de governador, para senador, nós estamos trabalhando só com 5 faixas. Então, com até 2 milhões de eleitores, a gente vai ter um limite de gasto de 2.500.000. Então, a gente enquadra aqui os 7 estados dos primeiros incisos do cargo de governador. E, no mais, as faixas de enquadramento é o mesmo de governador. Então, até de 2 milhões de eleitores a 4 milhões, 3 milhões de reais de gasto. De 4 milhões de eleitores a 10 milhões de eleitores, 3 milhões e meio de gasto. De 10 milhões de eleitores até 20 milhões de eleitores, 4 milhões e 200. E nas unidades da federação com mais de 20 milhões, São Paulo, 5 milhões e 600. Nas campanhas para o segundo turno, onde houver, o limite de gastos para cada candidato será de 50% dos limites fixados. Então, conhecer e aplicar esse limite evitam grandes dores de cabeça. Quando eles são ultrapassados, o prestador fica sujeito a pagar uma multa de 100% do valor ultrapassado. Então, por exemplo, uma campanha de deputado federal gastar 2.800.000, ele deverá pagar uma multa de 300 mil reais. Só para ilustrar, em 2014, a campanha que mais gastou foi de deputado por São Paulo, do deputado Arlindo Chinalha. Ele gastou mais de 10 milhões de reais. Como que esse limite de gastos é calculado? Então, a gente considera o total de gastos contratados pelo candidato, as transferências efetuadas para outros candidatos e partidos políticos e também as doações estimáveis em dinheiro. Então, todos esses 3 tipos de gastos são considerados para fins de apuração do limite. Algumas considerações sobre isso. Então, um candidato arrecadou 3 milhões, mas ele só pode gastar 2 milhões e meio. Ele pode transferir esse excesso, esses 500 mil, para outro candidato, só se ele quiser extrapolar o limite, de acordo com a metodologia de cálculo. Então, como eu posso fazer isso com segurança? Eu seguro esse dinheiro até o final da campanha e vou transferir para o partido da circunscrição como sobra de campanha. Tiago, mas por que as doações estimáveis são consideradas nesse cálculo? Veja, um contador resolveu prestar serviço para o candidato e estimou que esse serviço custaria R$1.000, se fosse ser pago em recursos financeiros. Então, o candidato recebe esse serviço e deveria pagar por ele. Okay? Então, por isso que esse gasto é computado, mesmo que não tenha o desembolso. Então, fique atento com esses detalhes, que exatamente não perceber isso, não tomar cuidado com isso, gera o extrapolamento de limite de gastos. Com o avanço das redes sociais, criou-se para as eleições de 2018 uma nova categoria de gastos eleitorais, mais uma novidade aqui, são os custos com impulsionamento de conteúdos contratados diretamente
com um provedor de aplicação de internet, com sede e foro no país. Eu não tenho podendo contratar com empresas do exterior. Então, é o que conhecemos comumente como conteúdo patrocinado, que a gente verifica na internet ao fazer uma busca nos famosos buscadores aí e também nas redes sociais. Então, por exemplo, quando eu quero que meu post ou meu anúncio fique em evidência no Facebook, eu posso pagar por isso, ok? Sem nenhum problema, e a campanha isso é possível, né? Como isso é uma novidade, a gente ainda não tem casos concretos ou jurisprudência sobre eventuais abusos que foram cometidos. Então a dica é ser o mais transparente possível, indicando datas, valores e o tipo de impulsionamento que foi contratado. E também atentar com o contratante, uma vez que só prestadores de contas podem contratar o impulsionamento. Então não pode um apoiador contratar o impulsionamento de um candidato, a gente vai ter problema com isso. Bom, pessoal, é isso. Nós concluímos aqui o nosso curso grátis. Se você chegou até aqui, ao final dessa quarta videoaula, certamente você está preparado para evitar muitos erros e economizar muito tempo e fazer uma boa prestação de contas. Caso você queira se aprofundar, basta adquirir o curso completo. Lá eu vou explicar detalhadamente como acontece o processo, como funciona a cabeça do examinador. Tratarei também de perícia contábil aplicada à prestação de contas e vários outros temas. Isso vai facilitar muito a sua vida, muito mesmo. Então, muitos profissionais não conseguem entender o que o examinador quer. Então, como interpretar e responder às diligências. Então, nesse curso completo, eu vou apresentar isso detalhadamente. O Instituto de Capacitação Avançada está com desconto de 50% por 7 dias. E eles já confirmaram que não vão prorrogar esse prazo de jeito nenhum. As vagas são limitadas, então não perca essa oportunidade, caso queira se aprofundar no assunto e não ter problemas na campanha de 2018. Obrigado pela companhia nessa jornada e muito sucesso nesta campanha de 2018.